Olá, aqui é o William. Bem-vindo a mais um vídeo falando sobre o empacotamento de projetos em Python. Esse é um vídeo continuação da parte 1, né, empacotando um projeto do Python. Então, eu estou aqui com o projeto aberto e basicamente é o mesmo projeto do outro vídeo, exceto algumas mudancinhas que eu fiz, né? Uma coisa que eu fiz, que eu mudei, que eu percebi que eu digitei errado aqui, que foi o nome do programa, né? Ele chama JLogin e eu coloquei o J e o L em maiúsculo. É sempre recomendado que você crie os seus nomes da sua aplicação com um nome minúsculo aqui, tá? Fica bem mais interessante. Mesmo que a sua aplicação, o executável seja aqui, ó, com o nome totalmente em caixa baixa, né? É recomendado que você também utilize dessa forma, tá? Então só foi isso que eu mudei aqui no arquivo setup, só esse pequeno detalhe. E eu adicionei dois arquivos, né? Um arquivo que chama rundev, que é um arquivo em shell. Eu não vou entrar em detalhes como é que eu fiz, linha por linha, mas basicamente ele é um arquivo, é um case, que ele é um menu, né? Que é um menu que você aplica com parâmetros, né? São parâmetros. Então você vai rodar o nome do programa, rundev, por exemplo, build na frente, ou B minúsculo, ou B maiúsculo, e ele vai compilar o meu projeto, né? É aquele mesmo comando que a gente viu lá no vídeo anterior, utilizando o setup.py, tá? Só que aqui eu passei tudo para um script, o que fica um pouco mais automático as minhas tarefas, né? Facilita em vez de eu ficar digitando. Então é menos dígito no meu console. Então basicamente eu fiz isso para compilação, para instalação, né? Utilizando aqui, eu estou utilizando o pip para instalar o arquivo HWL que está lá dentro da minha dist, né? Então eu estou instalando pelo pip, né? Atualizando meu shell, né? E limpando todos os meus dados, né? Aqui eu estou pegando, executando o próprio script e atribuindo clear, que é outra opção aqui que vai apagar as minhas pastas compiladas, tá? Estou fazendo a mesma coisa por uninstall, pip uninstall programa, né? Caso eu queira utilizar essa opção de instalar. E aqui é onde que a gente vai entrar, né? No PyTest, né? Perdão, no teste PyPy e no PyPy. Tá? É onde que a gente vai fazer o upload do nosso pacote, tá? Então esse vídeo você vai aprender fazendo o upload do seu projeto que você empacotou, né, em Python para o nosso PyPy, beleza? Então esse é um arquivo, né? Depois eu entro mais em detalhes sobre essas duas opções do arquivo. E o outro arquivo que eu criei é um setup CFG, né, pegando o metadata aqui, colocando description file e atribuindo o arquivo readme. O meu arquivo readme ele não tem nada, né? Você vai preencher ele de acordo com a sua aplicação. Eu poderia até preencher, mas iria ficar com um vídeo longo, né? Então você vai colocar como que instala, o que precisa, tal. É uma mini documentação aí do seu projeto. Beleza? Então foi esses dois arquivos que eu inseri e essa pequena modificação que eu fiz no setup.py, tá? Agora a gente vai entrar aqui no Twine. O Twine é um gerenciador de upload dos meus pacotes. Antigamente você pode ver vídeos na internet aí que as pessoas usavam o próprio setup do meu setup tools para a gente fazer o upload. Então ficava mais ou menos assim, ó. Python setup.py, por exemplo, você precisava colocar o upload, o R do repositório, né? Ou repository URL. Aí você colocava o URL, que por exemplo você ia do PyPy, você colocava o URL do PyPy aqui, teste, né? Ou do próprio PyPy. Então eu não vou colocar aqui, só vou colocar aqui o URL e
a minha pasta dist contendo todos os meus arquivos, que é a minha pasta onde que ele foi compilado, tá? Esses dois arquivos que tem que ir para o meu PyP, que é o meu site onde que recebe meus pacotes, que a gente vai falar mais adiante, tá? Então eu usava aí, a gente, né, usava isso. Só que o Setup Tools ficou deprecated, ou seja, nessa função de upload. A gente não usa mais o upload usando o Setup PY, né, de Python. A gente usa o Twine, que é, como eu falei, um gerenciador de uploads para os meus pacotes em Python, tá? Os meus projetos empacotados em Python. Então vamos ver o que o Twine faz. Aqui eu estou na documentação do Twine, tá? Se você não sabe qual é a documentação, o site que a gente tá mexendo é esse daqui, ó. Eu vou entrar no Python.org. Tudo começa pelo Python.org, tá? E a gente vem aqui ao PyP. E a gente vem aqui e digita Twine, que é o nome do meu gerenciador. Você clica aqui no programa Twine e você vem aqui na Twine Documentation. E basicamente vai ser a mesma documentação que eu estou aqui, tá? E aqui a gente clicando aqui, ó, Using Twine, aí ele fala para a gente primeiro compilar o nosso projeto, tá? Que eu estou usando aqui no meu script rundev com a opção build, né? Estou usando aqui a mesma coisa. E depois a gente especifica esse comando aqui, twine upload, o repositório URL, né? E o meu dist, todos os meus arquivos dist. Repare que era igual o setup tool, só muda aqui, ó, twine, só isso. Aí vai pedir o seu usuário e sua senha e você publica, tá? Então essa é a URL que a gente vai utilizar para a gente jogar o nosso pacote no testpyp.org. Deixa eu entrar aqui, galera, nesse site e mostrar uma coisa para vocês, ó, testpyp.org e o pyp.org. Aparentemente parece que é o mesmo site, mas não é. Você tem que criar uma conta nos dois. Você tem que ter uma conta no pyp.org e uma conta no teste.pyp.org, uma vez que o banco de dados dos mesmos são diferentes, não é o mesmo site. Como eu disse, pela aparência é igual, mas o banco de dados é diferente, tá? Então você tem que criar uma conta no pyp.org e no testpyp.org, beleza? Feito isso, vamos voltar aqui na nossa documentação do Twine. Então aqui para a gente jogar o nosso projeto para o testpyp, que é uma plataforma onde que você primeiro joga para fazer os testes, tá? Para fazer os testes do seu pacote, para ver se seu pacote não tem o nome de outra pessoa. Lembrando que os seus projetos tem que ser nome único, tá? Para você poder fazer o upload. Se você pode deparar com um erro na hora de executar esse comando, porque esse pacote já tem um nome, né? Já tem um nome aí, alguém registrou com um nome na sua frente, tá? Então aqui é o testpyp, você vai usar essa URL teste, né? Vai usar essa URL aqui, tá? E para fazer o upload para o PyP, aqui o Twine já fala, Twine upload dist. Então essa é uma forma de a gente fazer o upload no testpyp e no PyP em si. Se a gente for lá na documentação novamente, a gente vem aqui, ó, deixa eu ver aqui, upload, não é upload, não é upload, mas enfim, aqui o PyP ele já te mostra um link do testpyp. Vamos clicar aqui. Aí ele já vai especificar essa documentação para você, ó, usando o testpyp. Lembre-se que essa daqui é uma forma. Tem outra forma mais adequada que a gente vai criar um arquivo
PyPRC na home do nosso usuário, na nossa máquina. Ele vai conter algumas informações que vai ser bem mais fácil da gente fazer esse upload, tá? Então, clicando aqui nesse link, a gente vem aqui para essa aba aqui, falando, usando o teste PyP. E aqui tem as informações, falando para a gente usar o Twine também, o upload, para a gente fazer o upload usando o repositório URL. Aí depois aqui a gente fala ele está falando para a gente usar o pip também, né? Tem essa outra forma de a gente fazer o upload utilizando o pip. E beleza. Então você pode usar o pip, né, o gerenciador de pacotes do Python. E aqui a gente mais abaixo ele fala, ó, usando, né, fazendo o upload no teste PyP com o arquivo PyPRC, que é o que a gente vai fazer. A gente vai criar um arquivo, né? No meu caso eu já criei. Então aqui tem o cabeçalho falando dist-utils, e aqui tem o index server. Você vai especificar os servers que você quer. No caso aqui ele está especificando o PyP e o teste PyP, que é o nome que você tem que passar nesse cabeçalho aqui, ó, tá? Então aqui ele está especificando o PyP e o teste PyP, só que aqui só tem o teste PyP, tá? Então aqui ele fala teste PyP e o repositório está recebendo essa minha URL, tá? Que é o teste PyP. Que é o teste.pyp.org/legacy, tá? E o username. E aqui ele dá um aviso que nunca coloque o password nesse arquivo PyPRC, apesar de você poder colocar o password aqui recebendo a sua senha, né? Mas ele não recomenda deixar sua password no arquivo, tá? Aí depois que você criou esse arquivo, para você fazer o comando, simplifica um pouco mais. Aqui é Twine upload, aqui você pode substituir para R, né? -R em vez de -- repository, pode colocar -R. E escrever aqui, ó, teste PyP, que é exatamente esse meu cabeçalho aqui que eu passei no RC. Automaticamente o Twine vai verificar o meu arquivo, se existe o arquivo PyPRC na máquina. Se existe, ele vai procurar esse cabeçalho aqui, ó. Então você passa o cabeçalho, mas o dist ***, que é para gente fazer o upload de todos os arquivos que a gente compilou, tá certo? Que é exatamente essa pasta dist aqui, ó, esses dois arquivos, tá? Então, essa daqui é uma forma de você fazer o upload usando o teste PyP. Agora, para a gente fazer o upload para o PyP, deixa eu mostrar aqui. Eu vou vir aqui, ó, e abrir meu arquivo PyPRC, tá? Então, o seguinte, a gente estava aqui na documentação, a gente viu que para a gente fazer o upload para o teste.pyp.org é essa URL que eu estou especificando aqui no meu arquivo, ó, teste.pyp.org/legacy. Agora, para o PyP, a gente vai usar essa URL. E onde é que a gente encontra essa URL? A gente encontra na documentação também, né, do Python. Então a gente vai vir aqui, ó, tudo que você quiser saber sobre packagings, você vem aqui no site packagings.python.org, que é o oficial do Python. Aí você vem aqui, ó, em guides, né, guias, e você vai lá embaixo. Aí aqui, ó, tem migrar para o PyP, ou seja, migrar o seu pacote para o PyP. Você clica aqui. Aí você vem e desce. Aí aqui ele está falando o repositório, ó, que é esse camaradinho aqui, pyp.python.org/pyp. Só que essa URL ela não está funcionando, pelo menos comigo não funciona, não sei porquê, tá? E aqui ele especifica o motivo.
caso a gente tenha problema com essa URL, a gente deve usar essa URL aqui, ó, para fazer o upload para o PyPI em si, não para o teste PyPI, para o PyPI em si, para o próprio site aqui do PyPI, tá? Não para o teste. Então, ele fala para a gente usar essa URL aqui, ó, upload.pypi.org/legacy, que aqui ele está mostrando aqui, ó, no arquivo de configuração pypi.rc, tá? Aqui, ó, como eu falei anteriormente, você pode colocar sua password, mas não é recomendável, né? A própria documentação fala que não é recomendável. Então é isso. Então o meu arquivo PyPI-RC ficou dessa forma aqui, tá? Então você vai criar esse arquivo com um pontinho no começo para ele ficar oculto no home do seu usuário, da sua máquina, com essas especificações, né? É lógico que no usuário você vai colocar o seu usuário, tá? Do PyPI e o seu usuário do teste PyPI, tá? Então, feito isso, feito esse arquivo de configuração, tá? Eu vou aqui no meu run dev, que eu já especifiquei, né? Como eu falei que ia voltar, eu criei uma opção teste PyPI. Se eu aplicar o meu script run dev teste PyPI, ele vai primeiro fazer um build, que é o que a documentação lá pediu, né? Então ele vai vir aqui nesse build, vai fazer o build, né? Vai fazer um clear. Aqui eu estou colocando um commit, né? Que é uma função. Mas aqui ele vai fazer o build e depois ele vai usar o twine upload R de repository, lembrando que esse R é de repository, não é de repository URL, tá? Então ele vai R de repository teste PyPI, aí ele automaticamente, como eu falei, o twine ele verifica se o arquivo PyPI-RC está na sua máquina. Se ele estiver, ele vai verificar se tem esse teste PyPI como cabeçalho aqui, tá? Tendo esse cabeçalho, ele vai pegar o repository, tá? E vai pegar também as outras informações. Por exemplo, tá o username, ele vai pegar o username aqui, tá? E você passa a pasta que você quer fazer o upload, a pasta onde que está o upload dos seus arquivos compilados, que geralmente fica no dist, tá? A gente tem que mandar esses dois arquivos, tá? O arquivo WHL e o arquivo tar.gz, beleza? Então, esta forma é do teste PyPI. Você poderia pegar esse comando e digitar aqui também na home do seu projeto, que iria funcionar do mesmo jeito. E para o PyPI, em vez de ser teste PyPI, eu coloco o PyPI. Só que aqui eu simplesmente coloco o upload R, em vez de eu colocar teste PyPI, eu coloco o PyPI, que vai pegar esse cabeçalho aqui com essa URL, esse username, tá? E vai pegar a mesma coisa, o meu dist, todos os meus arquivos da minha pasta dist, tá? Então vamos fazer esse teste, tá? Vamos fazer o nosso upload do nosso projeto. Bom, então eu vou aqui rodar o meu script, tá? Eu não preciso dar um build porque automaticamente eu já coloquei o build aqui como um comando, tá? Então eu vou simplesmente dar teste PyPI, tá? Que é a opção que eu coloquei aqui, tá bom? Então vamos lá. Lembrando que eu tô na versão aqui no meu setup está na versão 1.0. Outra coisa, se você entrar lá no seu, deixa eu entrar aqui nos meus projetos. Eu tenho um projetinho aqui, ele tá, vamos supor que ele está na versão 1.0.0. Se eu excluir esse projeto, eu não posso enviar um projeto com a versão 1.0.0. Você tem que mandar uma versão acima. Então tem que ser 1.0.1, por exemplo, tá? E voltando aqui, vamos lá então fazer o nosso upload. Então eu tenho o comando, né? Vou executar meu script com o parâmetro. Ele vai fazer um clear, ó. Ele fez um clear primeiro de todos os meus
Deixa eu subir aqui, pronto. Ele fez um clear de todas as minhas pacotes, né, compilados do meu projeto, e depois fez um build novamente. Depois que ele fez um build, ele entrou naquele meu script do Twine, tá? Aqui, ó, ele fez um build, lembrando que o build ele faz um clear primeiro. Depois que ele fez um build, ele vai entrar no Twine. E repare que aqui ele fala assim, ó, enter your password, que é a password para o seu PyPI, tá? No caso, eu coloquei o teste PyPI, então é o password para o teste PyPI, tá? Como eu falei, o pypi.org é diferente do teste PyPI, tá? Então a gente vai colocar a password. Eu vou colocar minha password aqui. Pronto, não deu nenhum erro. Geralmente você pode acontecer um erro, como eu falei, o projeto pode já ter um nome, e mesmo que o projeto não tenha um nome, você vem aqui e pesquisa o nome do pacote, sei lá, e não tem um nome aqui, não encontra nenhum pacote, você fala, eu vou criar um pacote com esse nome. Aí você vai fazer o upload e não dá. Por quê? Porque às vezes, mesmo não tendo esse projeto aqui, esse nome ele é dependente de outra biblioteca que pode entrar em conflito com Python. Então você tem que saber bem o nome que você vai criar aí para seus projetos antes de fazer o upload, né? Mas se você se deparou com esse erro, não consegue receber um aviso aqui de HTTP, né, de erro 400 e alguma coisa, não conseguiu enviar, modifique o nome do projeto aqui, né? Modifique o nome das pastas aqui também, tá? E beleza, é isso. Como vocês podem ver, ó, deu sucesso. Ele fala para mim ver, né, em testepypi.org. Então eu vou copiar esse diretório e vou entrar aqui nele. Como você pode ver, o meu projeto está lá no meu teste, no testepypi.org, e está aqui, ó, login. Aqui, como eu falei, não tem descrição nenhuma, porque o meu arquivo readme não tem nada, né? Mas aqui vocês vão preencher. Então aqui é muito importante o arquivo readme. E aqui, se a gente vir aqui em download files, tá os meus dois arquivos lá, né? JLog 1.0.0, né? Meu projeto targz e o meu projeto whl, tá? Então, se eu quiser instalar, né? Já que eu consegui fazer o upload no teste PyPI, eu vou fazer para o PyPI. Então eu vou aqui no meu PyPI. Como você pode ver, ó, eu só tenho um projeto. E aqui no teste PyPI, eu venho aqui no teste PyPI e você vai ver, eu tenho dois projetos. Então, como eu falei, são servidores diferentes, né? Então, agora que eu consegui fazer no teste PyPI, eu vou fazer o meu upload no PyPI, tá? Então, vamos lá. Executar o meu script. Compilou novamente. Digitei a minha senha. E pronto, né? Como eu posso ver, ele me mostrou a mensagem para me ver o meu projeto nessa minha URL aqui que ele acabou de retornar para mim. Então, eu vou vir aqui atualizar, né, os meus projetos. Pronto, e tá lá o meu projetinho, né, o JLogin. E agora eu posso instalar o meu JLogin independente do diretório que eu esteja na minha máquina, por exemplo, utilizando o pip, né? Deixa eu ver se eu não tenho instalado. Não tenho. Então eu vou usar o pip install JLogin. Vou instalar no meu usuário, né? Porque eu instalo tudo no usuário. E agora sim, ele está fazendo o download lá do meu arquivo, lá do PyPI, né? Do meu repositório do PyPI. E com isso eu já tenho
o meu programa de login aqui instalado na minha máquina, beleza? Então é isso, galera. O vídeo ficou um pouquinho longo, né? Mas tem bastante conceitos que você precisa saber ainda sobre empacotamento, né, de projetos no Python. Tem a documentação, tudo começa por esse site aqui, galera, ó, python.org. Então explorem a documentação, tem muita coisa. A Bolt aplicativos, ele dá dica até mesmo de livros que você tem que ler aqui, ó, Python Books, applications que você pode utilizar com Python. Então tem muita informação aqui, tá, para vocês pesquisarem. Como de costume, eu vou deixar na descrição os links da documentação que eu acessei para fazer esse vídeo. E é isso aí. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo que a gente vai fazer no canal aqui. Um abraço, falou, fui.